Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a tributação dos dividendos distribuídos de pessoa jurídica para pessoa física, mais especificadamente, como que você vai efetuar a contabilização da parcela isenta, conforme o que foi trazido pela Lei 15.270. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Primeiramente, é importante dizer que esse foi o assunto das últimas semanas, né? Essa tal tributação. E o assunto principal era, meu Deus, o que que eu vou ter que fazer para o meu lucro ser isento? Eu preciso registrar ata ou eu não preciso registrar ata? Se eu preciso, qual que é a data limite para eu fazer o registro dessa ata? E, de acordo com as informações que eu tenho até a data de gravação desse vídeo, a nossa data limite é até 31/12/2025, ou seja, está sendo finalizado o seu prazo para efetuar esse registro da ata. E muito se tem discutido sobre isso, né, meu? Como que eu posso auferir um lucro no decorrer do ano calendário de 2025, já registrar a ata em 2025 para poder gozar da isenção? Então, existe uma interrogação absurda quanto a isso, né? E só para a gente pincelar nesse entendimento, eu, particularmente, a minha opinião, né? Eu deduzo que essa data sim vai ser postergada, porque essa questão ela não faz muito sentido, né? A gente tem que auferir um lucro sem encerrar no calendário. Então, eu acredito que sim, vai acontecer essa questão de postergar essa data limite para registro da ata, mas no momento atual ainda não aconteceu esse adiamento. Então, a gente não pode contar com o ovo no cu da galinha. Então, qual que é o direcionamento que nós estamos fazendo aqui internamente? A gente fez uma ata, né, que fala sobre lucros acumulados até 31/12/2024. Nós fizemos uma apuração intermediária, né, um balanço intermediário até dia 30/11. Efetuamos o registro da ata referente ao lucro até 31/12 e fizemos uma menção para o lucro de 2025, dizendo que o lucro auferido até 30/11 foi X reais, certo? Que esse lucro passará a ser distribuído isento de imposto de renda conforme a legislação vigente e que o lucro de dezembro ele ainda será apurado. E aí a gente colocou lá na ata que esse lucro de dezembro que ainda será apurado, também o destino dele também será distribuição para os sócios, que também será alcançado pela isenção de imposto de renda. Então, esse foi o panorama que nós fizemos no registro da nossa ata aqui interna. Então, nós colocamos o lucro que de fato é real até 31/12/24, colocamos o lucro intermediário até dia 30/11/2025 e o lucro de dezembro de 2025 nós ainda vamos apurar, mas também esse lucro já consta na ata, apesar de não ter valor, já consta que ele vai ser isento de imposto de renda. Então, esse foi o nosso direcionamento, a nossa ata já está devidamente registrada, então a gente vai gozar dessa isenção de imposto de renda de maneira tranquila, e eu espero que vocês também estejam tranquilos quanto a isso, que as atas de vocês já estejam registradas para vocês não sofrerem essa retenção de 10%. Só que agora, já entrando no tema central do nosso vídeo, que é o seguinte, meu Deus, beleza, eu estou dizendo que o meu lucro até 31/12 ele é isento de imposto de renda, só que o meu lucro a partir de 1/1/2026, ou seja, a partir do ano calendário de 2026, ele passa a sofrer retenção, ou seja, ele passa a ser tributado. Como que eu vou efetuar essa contabilização na minha contabilidade? Como que eu vou efetuar esse controle? Internamente, qual foi a decisão que nós tomamos? Nós vamos efetuar uma reclassificação de saldos de lucros acumulados, que está no nosso balanço. Então, a gente tem uma conta lá de lucros acumulados. A gente vai criar uma outra conta contábil chamada lucros acumulados isentos de imposto de renda. E a gente vai efetuar essa reclassificação. Então, todo lucro auferido até 31/12/2025 vai sofrer uma reclassificação de saldo, e todo o seu saldo vai ser jogado para lucro isento de imposto de renda, ou seja, lucros acumulados isentos de imposto de renda. Então, ali eu vou saber que aquele lucro que consta nessa conta contábil nova que eu vou criar é o lucro que foi registrado em ata e é o lucro que eu vou poder distribuir para os meus sócios isento de imposto de renda. E aí toda a apuração que for acontecendo, ou seja, todo o encerramento de balanço que acontecer a partir de 2026, esse lucro vai ser jogado para a conta lucros acumulados genérica. E aí eu vou ter um controle de maneira tranquila, sem necessitar de arquivos externos, para saber do meu lucro qual é a parcela que é isenta de imposto de renda e qual é a parcela que é tributada a 10%, né, retido na fonte imposto de renda. Essa foi a maneira que nós encontramos internamente aqui para organizar o nosso balanço patrimonial. Já que dentro da tela do nosso notebook, vamos para um exemplo prático, né, para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Então, supomos que a gente tem uma empresa cujo capital social é R$ 100.000
e que essa empresa tem um lucro acumulado até dia 31/12/2025 de R$ 200.000. Ou seja, esses R$ 200.000 nós fizemos o registro na ata, na junta comercial, certo? E esses R$ 200 passou a ser isento de imposto de renda. Então, essa é a nossa estrutura no momento atual. O que a gente vai fazer aqui internamente? A gente vai criar uma segunda conta contábil aqui, dentro de lucros acumulados, certo? Deixa eu só formatar aqui, dentro de lucros acumulados, chamado lucros acumulados isentos de imposto de renda. E aqui agora, o que vai acontecer? Essa conta aqui de lucros acumulados, ela vai ficar com saldo zero, certo? Em 31/12/2024. E agora, a conta lucros isentos de imposto de renda passará, deixa eu só dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui, passará a ter o saldo de R$ 200.000. Deixa eu só fazer uma formulinha de mais aqui para pegar o saldo. Então, essa vai ser a nossa estrutura agora. Então, a gente vai ter a conta de lucros acumulados, que 31/12/25 vai ficar com saldo zero, e a gente vai ter lucros acumulados isentos de imposto de renda no valor de R$ 200.000. Aí, supomos que a gente vai lá e vai encerrar o balanço patrimonial lá de 2026, fazer o fechamento contábil e efetuar a apuração dos nossos lucros. Aí, o que vai acontecer? Esses lucros acumulados aqui, supomos que lá em 2026, né, você fez o fechamento da sua contabilidade e a sua empresa oferiu um lucro de R$ 50.000. Esse lucro, ele vai ser contabilizado na conta lucros acumulados. Então, assim vai ficar a sua estrutura. Você vai ter uma conta que vai representar os seus lucros a partir de 1/1/2026, que vai ser os lucros acumulados, e você vai ter o registro em lucros acumulados isentos de imposto de renda do valor que você registrou na sua ata. E aí, o que vai acontecer agora? Agora você vai começar a fazer as suas distribuições de lucros. Então, uma vez que você vai efetuar a distribuição de lucros que se refere aos lucros isentos de imposto de renda que você registrou na ata, né, que a sua nomenclatura correta é distribuição de lucros de exercícios anteriores, podemos dizer, você vai abater do saldo que está na sua conta de lucros acumulados isentos de imposto de renda. Agora, se a sua distribuição se refere aos lucros que foram auferidos no decorrer do ano calendário de 2026, você vai efetuar o abatimento na conta de lucros acumulados. Dessa maneira, você consegue, como eu disse, ter o controle das suas distribuições, ou seja, qual é o saldo isento de imposto de renda que eu ainda tenho a distribuir e qual que é o saldo que se refere a distribuições que vão pagar a retenção de 10% de imposto de renda que eu ainda tenho a distribuir, sem precisar de controles externos, ou seja, o seu próprio balanço patrimonial vai responder todas as suas perguntas quanto a qual valor você pode distribuir isento naquele mês, ou qual valor, né? Ou seja, se você chegar ao patamar da sua conta de lucros acumulados isentos de imposto de renda, chegar a saldo zero, por exemplo, você vai saber que a partir daquele momento, as suas distribuições não podem ultrapassar R$ 50.000 para sócios pessoa física, porque a partir desse momento os seus sócios passarão a pagar 10% de imposto de renda. Ou seja, como eu disse, o seu próprio balanço patrimonial responderá, na verdade, né, as perguntas quanto a qual a forma que você vai distribuir os seus dividendos e qual é o valor que você vai poder distribuir os seus dividendos. E era exatamente esse o intuito do nosso vídeo, né, um vídeo bem curto, mas com o objetivo de passar para vocês quais são as decisões que nós estamos tomando aqui internamente. Primeiro, nós tomamos a decisão de registrar a ata, sim, nós efetuamos a apuração de um lucro provisório, né, de um balanço intermediário durante o exercício de 2025 para registrar a ata e já sim gozar da isenção de imposto de renda desse lucro que ainda será oferido no ano calendário de 2025, e como que nós vamos fazer a contabilização, né? Como nós vamos contabilizar toda essa movimentação na nossa contabilidade, com o objetivo de ter um resguardo, sim, né? De ter confiabilidade nas nossas informações e não correr o risco de, num futuro próximo, a Receita Federal vir nos autuar e dizer que nós estamos distribuindo lucro que deveria ter retenção, que na verdade nós não estamos retendo, ou seja, com o registro no próprio balanço patrimonial, nós teremos uma segurança fiscal jurídica muito maior. Então, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e deixa nos comentários também caso vocês tenham tomado uma decisão diferente quanto ao registro da ata e também quanto à questão da contabilização e de organização dessa questão das distribuições desses lucros isentos. Se você, né, tomou uma decisão diferente, deixa aqui nos comentários também, porque toda forma de trabalho ela é bem-vinda, né? A questão é que a gente está constantemente aprendendo coisas novas, por isso que é importante essa interação entre os profissionais contábeis. E fé!